E agora a gente pode, finalmente, enunciar o teorema espectral. Essa é uma forma bem geral dele que fala sobre diagonalizabilidade unitária simultânea de endomorfismos. Muitas vezes ele é visto só com um, a gente vai ver isso como consequência, certo? Mas não é muito mais difícil a técnica que se aplica no caso de um único endomorfismo, é essencialmente a mesma que nós aplicamos aqui, mas que ele diz o seguinte: sejam A1 até AK endomorfismos de um espaço com produto interno de dimensão finita. Então, são equivalentes os seguintes, essas duas condições aqui, né? Para eles serem diagonalizáveis ao mesmo tempo, eles devem comutar e também eles têm que ser normais para serem unitariamente diagonalizáveis. Essas duas condições são necessárias e suficientes. Os endomorfismos sobre o espaço são normais e comutam, sem somente ser, eles são simultaneamente, unitariamente diagonalizáveis. Ou seja, existe uma base ortonormal do espaço V, cujos elementos são autovetores simultâneos de todos esses endomorfismos, que é a mesma coisa que dizer que essa base ortonormal diagonaliza todos esses endomorfismos. Tá? Então, naqueles dois leminhas anteriores, nós conseguimos condições necessárias e suficientes, na verdade. Bem, a gente já viu, 2 e 3 são só o que, né, a equivalência é só o que significa uma base diagonalizar os endomorfismos ao mesmo tempo. Simplesmente, o que significa uma base diagonalizada é dizer que os elementos são autovetores, as representações matriciais são diagonais. Então, a equivalência de 2 e 3 é mais ou menos trivial. E a gente viu que caso os endomorfismos sejam diagonalizáveis simultaneamente, que exista uma única base que diagonaliza todos eles ao mesmo tempo, então eles devem comutar. E se a base é ortonormal, além disso, como é dado aqui, eles também devem ser normais. Tá? Então, o ponto mesmo é tentar provar que 1 implica em 2, ou que 1 implica em 3. Né? 1 implica em 2 é um pouco mais fácil. Não tem que ficar lidando com representação matricial. E qual que é a ideia da prova? A ideia é começar com as hipóteses do item 1 e tentar construir quase que explicitamente uma autobase, uma base ortonormal, cujos elementos são autovetores de todos esses endomorfismos ao mesmo tempo. Então, se eu quero uma base cujos elementos são autovetores de todos eles, tem que achar pelo menos um autovetor simultâneo a todos eles. E é mais ou menos isso que a gente faz. A gente primeiro acha um, depois tenta modificar uma outra base, passar para espaços ortogonais, quem sabe, alguma coisa assim, e achar o segundo vetor da autobase, acha o terceiro, constrói ela passo a passo. Então, nós precisamos de alguns lemas técnicos que vão permitir que a gente faça cada um desses passos sucessivamente, que ache um autovetor, guarda ele, depois acha o segundo, guarda ele, e vai repetindo esse processo, né? Então, assim, como eu disse, tem alguns lemas técnicos, no caso acho que temos 4 lemas técnicos para provar, mas o primeiro é o seguinte, aqui a ideia é, se a gente já souber que o teorema é válido, então os endomorfismos normais eles têm que se comportar mais ou menos como matrizes diagonais, certo? Então, o primeiro ponto é que se eu tenho um endomorfismo normal, então a norma das imagens desse endomorfismo coincidem com a norma das imagens do seu adjunto. Né? No sentido de que para todo V no espaço vetorial, a norma de A de V e a norma do A estrela de V são sempre iguais. Na verdade, a recíproca vale também. É um pouquinho mais chato de mostrar, mas pode ser feito. Vocês podem achar isso em alguns livros. A gente só vai precisar de uma das implicações. Tá? E é aquela coisa. Para mostrar que normas são iguais, a gente mostra que a norma ao quadrado, as normas ao quadrado são iguais. E a norma ao quadrado aqui é boa porque aparece A e A duas vezes.
usando a propriedade da adjunta, a gente passa o A para o outro lado com uma estrela, e pela normalidade, a estrela A é igual a estrela. Passa o A para o outro lado com uma estrela e ganhou norma de A estrela ao quadrado. Nada, né? Nada muito fora da casinha, só realmente utilizando a definição do que é ser adjunta, a definição de norma e a normalidade, certo? O segundo lema é que se A é normal e eu tiver um autovetor da minha matriz, do meu endomorfismo A, então esse autovetor do endomorfismo A também é um autovetor do endomorfismo adjunto. Mas daí o autovalor associado a ele como autovetor do endomorfismo adjunto é o conjugado do autovetor, do autovalor associado a ele como autovetor de A, certo? Em particular, os autovalores da adjunta e os autovalores da matriz sempre coincidem no caso normal. Isso é válido sempre, tá? Mas a gente não está nem verificando isso aqui. Então, a prova pode ser feita utilizando esse lema C1 aqui, esse lema C1. Eu botei um C porque é o caso complexo, tá? A gente vai fazer utilizando o lema C1. Tem outras provas, dá até de usar Cauchy-Schwarz para mostrar isso, a parte da unicidade, né? Produto interno em modo igual ao produto das normas dos vetores, essencialmente C1 é múltiplo do outro. Dá até de fazer assim. Mas vamos usar o lema C1, que é um pouco mais fácil, né? Então, primeiro, como A é normal, então pode verificar que A menos lambda vezes identidade também é normal, certo? Faz uma continha, usa as propriedades, que a adjunta da identidade é a própria identidade, que a adjunta leva produtos escalares em produtos escalares, conjugando o escalar que aparece, no caso complexo. Tá? Não é verdade que combinações lineares de transformações normais são normais. Tá? Então aqui usa o fato de que você está combinando uma matriz normal com a identidade. É importante isso. Então, faça a continha e verifique que essa transformação é normal. Pelo primeiro lema, né, quando a gente aplica um vetor nessa transformação e toma norma, é a mesma coisa que aplicar o mesmo vetor na adjunta e tomar a norma. Então, o que apareceu aqui, né? Faltou até um símbolo que eu acabei de completar. Na verdade não faltou. Não. Então, quando eu calculo isso, é a mesma coisa que calcular a norma dessa adjunta aplicada em V. Essa transformação aqui ela é normal. Pelo primeiro lema, a gente pode esquecer essa estrelinha e ganhar isso aqui. Como eu assumi que V é um autovetor associado ao autovalor lambda, isso aqui é o vetor zero. Né? V está no kernel dessa transformação. Portanto, esse aqui é o vetor zero. Ou seja, V é um autovetor de A estrela associado ao autovalor lambda conjugado. Então, esse é um dos lemas que nós vamos precisar na prova do teorema espectral. E aí tem um outro lema, né? De novo, dois lemas, vamos fazer um mais simples, depois um pouco mais complicado que vai ser utilizado na prova. E é o seguinte, se eu tenho dois endomorfismos que comutam em um espaço V com produto interno complexo, na verdade nem precisa ter produto interno, nem precisa ser real, isso aqui vale em geral, certo? Para qualquer espaço sobre qualquer corpo. Se eu tenho esses dois endomorfismos A e B que comutam, então o kernel de A é bem variante, ou seja, que elementos do kernel de A são levados de volta em elementos do kernel de A pelo endomorfismo B. Então é usar a definição do que é ser invariante. Pega um elemento do kernel de A, aplica B. Tem que verificar que esse vetor B, aplicado no vetor, está no kernel de A, ou seja, tem que calcular A aplicado em B de V. Daí associa, né, a definição de produtos de transformações, como eles comutam por hipótese, vira B de A. Associa a definição de produto de endomorfismo de novo. Agora, esse vetor aqui é zero, né, porque o V está no kernel, então fica B de zero é igual a zero. Ou seja, A aplicado nesse vetor aqui, B de V, é o vetor nulo, que significa que
B de V está no kernel de A. Exatamente o que deveria ser provado, né? Então, o kernel de A é bem invariante. Agora, no próximo lema, a gente faz essencialmente aquele passo a passo, né? A ideia era construir autovetor por autovetor da base que nós queremos que diagonalize todos os endomorfismos ao mesmo tempo. E esse é o lema, permite que esse passo seja realizado. Se eu tenho A1 até AK os endomorfismos que comutam, onde V é um espaço com produto interno complexo, e aqui vai entrar fortemente a propriedade de ser complexo, então esses endomorfismos possuem algum autovetor em comum, tá? Que vai ser meio o elemento da nossa base ortonormal que diagonaliza todos simultaneamente. Daí a ideia é a seguinte: bem, como eu quero achar um autovetor simultâneo para todos eles, o que a gente faz? A gente acha um para o primeiro endomorfismo, daí depois tenta modificar ele, ou melhor, tomar um elemento no autoespaço, no mesmo autoespaço, que daí também seja um autovetor do segundo, do A2, depois modifica ele de novo, de forma a manter que ele seja um autovetor de A1 e A2, para transformar ele também no autovetor de A3. Então vai fazendo essa modificação passo a passo, fazendo ele virar primeiro autovetor de A1, depois de A2, depois de A3, A4, até chegar no último, certo? Então, é isso que a gente faz essencialmente. Aqui a formalização não fala desse processo de modificar os autovetores, mas é essencialmente certo. Então, primeiro a gente pega um autovalor qualquer de A1. E daí, por que esse autovalor existe? Porque A1 age sobre um espaço complexo. E daí, pelo teorema fundamental da álgebra, existe um autovalor. Daí usa o terceiro lema, como o A1 comuta com todos os AJ, com todo mundo, né? Essa hipótese, eles comutam entre si. Então, o A1 menos lambda 1, identidade, também vai comutar com todos os AJ. É uma continha simples, verifique, certo? Daí, pelo terceiro lema, o kernel de A1 menos lambda 1 vezes identidade, esse é o autoespaço de A1 associado ao autovalor lambda 1. Ele vai ser invariante por AJ para todos AJ, certo? Esse é pelo lema C3. Eu tenho endomorfismos que comutam, esses endomorfismos comutam, portanto, o kernel desse aqui vai ser invariante por esse aqui, qualquer que seja o J. Daí a gente repete o processo, restringe o argumento a esse subespaço, né? E faz as compressões dos seus outros AJs a esse subespaço. Pelo mesmo argumento, teorema fundamental da álgebra, né? Vou ter um endomorfismo em um certo espaço vetorial complexo. O A2 vai possuir algum autovetor nesse espaço, certo? Que vai ser associado a algum autovalor. Então, eu vou ter um autovetor, é um vetor não nulo, que significa que eu tenho um vetor não nulo, que é, de novo, é um autovetor de A2, ou seja, ele vai estar nesse kernel aqui. E daí a gente repete o processo, né? Esse aqui é um espaço não trivial, porque ele tem esse segundo autovetor agora de A2, que também vai ser um autovetor de A1, que a gente achou. Aplique de novo o lema C3. Essa transformação também vai comutar com todos os AJ, e, portanto, esse kernel aqui, exatamente esse kernel, vai ser invariante por todos os AJ. E da intersecção de espaços invariantes também é invariante, certo? Se isso não é trivial, tenta provar por si mesmo. Então, esse espaço aqui ele é não trivial e invariante por todos os AJ. Tá vendo que a gente está só repetindo a mesma coisa, né? Pega o terceiro, restringe a esse espaço aí, faz a compressão do A3 e encontra um autovetor. Intersecta esse espaço com o kernel de A3 menos o autovalor associado. Vezes identidade também vai ser invariante por todos os AJ. A gente vai repetindo esse processo, porque esses espaços construídos aqui eles estão sempre não triviais, eles sempre vão ter algum autovetor, e autovetor é sempre não nulo, né? Então, no fim, a gente encontrou certos números, lambda 1 até lambda n, tais que esse espaço aqui,
obtido no último passo, ele é não trivial. Pega qualquer vetor não nulo nesse espaço, ele vai estar em cada um desses termos. Ou seja, que são os autoespaços das transformações AJ, né? Então, esse vetor vai ser um autovetor de todos os espaços, de todos os endomorfismos A1 até AK, simultaneamente. Então, esse é mais ou menos o passo principal. E para provar que a gente pode fazer esse passo repetidamente e construir uma autobase ortonormal, que é uma autobase simultânea para todas as transformações, a gente tem que fazer de novo. Daí, esse é o ponto da prova do teorema espectral. Então, vamos lá. Nas hipóteses do teorema espectral, nós temos A1 até AK, endomorfismos lineares do espaço com produto interno complexo de dimensão finita, que são normais e que comutam entre si. Pelo lema anterior, pelo lema C4, eles têm um autovetor em comum. Normalizando esse autovetor, se necessário, ele é não nulo, né? Divide ele pela sua norma, se necessário, supõe que ele é unitário. Ok? Então, chamo o primeiro elemento da base. Como a gente quer uma base ortonormal, os outros vetores da base têm que ser ortogonais a esse vetor, né? Se ele for o primeiro vetor da base. Então, agora é repetir o processo, só que no espaço ortogonal do V1. E a gente acha daí um segundo autovetor em comum para todos os endomorfismos A1 até AK. E depois a gente passa para o ortogonal dentro desse primeiro espaço ortogonal. E vai fazendo isso, vai sempre passando para ortogonais, acha um autovetor A, passa para o ortogonal, acha um outro vetor, etc. E repete esse processo. Então vamos lá, pega o espaço W1, que é o ortogonal do vetor. O problema é se a gente pode realmente comprimir, restringir todo o estudo a esse espaço ortogonal. Será que as transformações aqui, elas são... Esse ortogonal ele é invariante pelas transformações e pelas adjuntas. E eles continuam comutando, continuam sendo normais? É mais ou menos isso que tem que ser verificado agora. Então, como o V1 ele é autovalor de cada AJ, por confusão, é autovalor simultâneo, autovetor, desculpa. Aqui deveria ser vetor. É um autovetor simultâneo a todos os AJ. Então, V1 é elevado em um múltiplo de V1. Múltiplos de V1 são elevados de volta em múltiplos de V1. Ou seja, esse subespaço aqui, span de V1, ele é invariante por todos os AJ. Daí lembra o teoreminha? Um subespaço é invariante por uma transformação, simplesmente seu ortogonal é invariante pela adjunta. Né? Então, esse ortogonal ele vai ser invariante pelas adjuntas dos AJ. Mas aí, pelo segundo lema C2, esse mesmo V1 vai ser autovetor das adjuntas. E daí, pelo mesmo fato que eu acabei de citar, W1 também vai ser invariante pelos AJ. Certo? Então, W1 ele nos dá essa decomposição ortogonal do espaço V. De novo, um teorema que a gente viu em uma aula passada, que todo subespaço, um espaço vetorial com dimensão finita, ele decompõe o espaço ambiente como soma direta do subespaço com o seu ortogonal. E esse subespaço W1 aqui, ele é invariante por todos os AJ e por todos os seus adjuntos. A gente pode comprimir cada transformação a esse subespaço e também as adjuntas. E a adjunta de uma compressão é a compressão da adjunta. Outro resultado que nós já vimos, certo? E daí, disso aqui, segue que é só fazer as restrições das transformações, as compressões das transformações a esse subespaço. Se eu tenho fórmulas que valem no espaço inteiro, claramente elas vão valer no subespaço também. Então, essas compressões vão ser também normais e comutárias. Certo? Então, a gente restringe todo o estudo agora ao W1 e repete o argumento. Encontra um autovetor V2, sem perder de generalidade unitário também, do subespaço W1. Pega o W2 como complemento ortogonal do V2 dentro do W1, de modo que nós temos essa decomposição ortogonal, e o W2 vai ser
invariante por todas as compressões dos AJ e dos AJ estrela. Ele vai ser invariante por todos os AJ e pelos AJ estrela também. E daí, essa decomposição aqui, o span de V1 soma direta com W1, a gente substitui, né? W1 virou isso aqui. Então, só substitui W1 nessa equação e obtém isso. Certo? E é uma decomposição ortogonal. E repete o processo. Agora comprime tudo a W2, acha um autovetor, pega o ortogonal desse autovetor dentro de W2, ganha uma outra decomposição ortogonal do espaço V. E olha o que está acontecendo. Esses espaços Wzões aqui, eles estão diminuindo sempre a dimensão. Esse espaço tem dimensão 1, esse espaço tem dimensão 1, e daí esse espaço W2 vai ter dimensão igual à dimensão de V menos 2. Certo? E aqui está falando, repete o processo, acha o espaço W, acha o autovetor V3 e o subespaço W3, V4 e o subespaço W4. E vai repetindo esse processo até chegar no fim. Certo? No fim, se N é a dimensão do espaço V, qual que vai ser a dimensão do espaço Wn? Vai ser a dimensão de V menos N. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ou seja, zero. Quem é o espaço vetorial de dimensão zero? É o espaço nulo. No fim, nós temos essa decomposição ortogonal do nosso espaço vetorial V. E todos esses aqui são vetores unitários, que são autovetores comuns a todos os endomorfismos AJ. Então, eles são unitários e são ortogonais. A decomposição ortogonal formam uma base ortonormal, consistindo de autovetores comuns a todos os AJ. Exatamente o que nós queríamos, certo? Então, tá aí a prova do teorema. De novo, aquele processo que nós já fizemos algumas vezes de construindo bases, vai alterando bases para fazer elas se comportarem do jeito que você quiser. Certo? De novo, a mesma ideia que já apareceu várias vezes durante o curso. Então, essa aqui é a versão com endomorfismos. E para traduzir isso para matrizes, pode ser um pouco mais útil, pelo menos na prática, né? É só traduzir realmente adjuntas de endomorfismos, viram adjuntas de matrizes, tá? Então, são equivalentes. Seguinte, que para uma quantidade K de matrizes complexas quadradas de tamanho n por n, de ordem n por n, elas são normais e comutam, C e somente C. C elevado a n, o espaço complexo euclidiano n-dimensional, admite uma base ortonormal, cujos elementos são autovetores simultâneos de todas essas matrizes, e somente C. Existe uma matriz unitária que diagonaliza todas essas matrizes A1 até a K ao mesmo tempo. No caso, a inversa aqui vira a adjunta, né? Para calcular a inversa de uma matriz unitária, não tem que fazer nada, não tem que resolver nenhum sistema linear, não tem que escalonar nada, é só pegar a adjunta dela. E daí, no caso de um único endomorfismo ou uma única matriz, né? Daí não tem que botar essa hipótese de comutatividade. Você tem só uma transformação, não é meio trivial dizer que ela comuta consigo mesma. Então pode esquecer isso, né? Para um único endomorfismo de um espaço vetorial complexo com produto interno são equivalentes. Esse endomorfismo normal tem somente C. O endomorfismo pode ser unitariamente diagonalizável. Certo? Então, essa segunda aqui, ou a terceira, né? 2 e 3 dizem que A pode ser unitariamente diagonalizável. São condições que dependem de pontos, existência de pontos no espaço vetorial, enquanto a normalidade é uma condição puramente algébrica, mais fácil de se considerar. E para matriz é a mesma coisa. Uma matriz ela é unitariamente diagonalizável, se somente se ela for normal. Certo?